Contribuição à história do movimento psicanalítico, 1914, de Sigmund Freud. Parte 3. Seja breve. No juízo final, isso não passará de um pum. Goethe. 2 anos após o primeiro congresso de psicanalistas, aconteceu o segundo, dessa vez em Nuremberg, em março de 1910. Naquele meio tempo, influenciado pela acolhida na América, pela crescente hostilidade nos países de língua alemã e pelo inesperado fortalecimento vindo de Zurich, concebi um propósito que pude realizar nesse segundo congresso, com auxílio de meu amigo Ferenczi. Pensei em dar organização ao movimento psicanalítico, mudar seu centro para Zurich e dotá-lo de um chefe que velasse por seu futuro. Como essa minha criação despertou muita oposição entre os seguidores da psicanálise, exporei meus motivos de forma detalhada. Espero que eles sirvam para justificar-me, ainda que se venha a constatar que realmente não fiz uma coisa sábia. Julguei que o vínculo com Viena não era uma vantagem, mas um empecilho para o jovem movimento. Um lugar como Zurich, no coração da Europa, onde um professor catedrático havia aberto seu instituto para psicanálise, parecia-me bem mais promissor. Também achei que um segundo obstáculo estava em minha pessoa, difícil de situar corretamente entre a afeição e o ódio das facções opostas. Ou me comparavam a Colombo, Darwin e Kepler, ou me xingavam como incapacitado. Assim, eu desejava recuar para segundo plano tanto a mim como a cidade onde nasceu a psicanálise. Além disso, eu já não era jovem, via um longo caminho pela frente e sentia como um peso a obrigação de ser líder numa idade avançada. Mas era preciso que houvesse eu julguei. Conhecia bem os enganos que espreitavam quem se punha a lidar com a análise e esperava que fosse possível evitar muitos deles se estabelecêssemos uma autoridade disposta a instruir e a admoestar. Essa posição me coubera inicialmente graças à inapelável dianteira de 15 anos de experiência. Portanto, interessava-me transferir essa autoridade para um homem mais jovem, que tomaria naturalmente meu lugar após minha partida. Esse poderia ser somente Jung, pois Bleuler tinha a mesma idade que eu, e a favor de Jung havia seus dotes excepcionais, as contribuições que já fizera a psicanálise, sua independência e a impressão de segura energia que sua personalidade produzia. Além do mais, ele parecia disposto a encetar relações de amizades comigo e a renunciar por mim a preconceitos de raça que até então se permitira ter. Eu não desconfiava naquele tempo que, apesar de todas as vantagens listadas, essa escolha era infeliz, que ela recaía sobre alguém que, incapaz de suportar a autoridade de outro, era tanto menos capacitado a criar uma autoridade própria e cuja energia se voltava para a perseguição implacável dos próprios interesses. Eu considerava necessário instituir uma associação oficial porque receava os abusos a que estaria sujeita a psicanálise tão logo atingisse popularidade. Então haveria um centro que pudesse declarar: a psicanálise nada tem a ver com todo esse absurdo. Isso não é psicanálise. Nas reuniões dos grupos locais que compunham a Associação Internacional, seria ensinado como exercer a psicanálise e seriam treinados médicos que poderiam ter uma espécie de garantia em suas atividades. Também me pareceu desejável que os seguidores da psicanálise se reunissem para manter laços amigáveis e apoiar-se mutuamente,
depois que a ciência oficial promulgou o veto sobre ela e impôs o boicote sobre os médicos e instituições que a praticassem. Isso tudo e nada mais que isso eu pretendia alcançar com a fundação da Associação Psicanalítica Internacional. Era provavelmente mais do que se podia alcançar. Assim como meus adversários tiveram de perceber que não era possível deter o novo movimento, eu iria perceber que ele não tomava a direção que eu queria lhe dar. A moção que Ferenczi apresentou em Nuremberg foi aceita. Jung foi eleito presidente e fez Ricklin o secretário. Também se decidiu criar um boletim para a comunicação entre a sede e os grupos locais. A finalidade da associação foi expressa do seguinte modo: cultivar e promover a ciência psicanalítica fundada por Freud, tanto como pura psicologia como em sua aplicação à medicina e às ciências humanas, facultar o apoio recíproco entre os associados em todos os esforços para adquirir e disseminar os conhecimentos psicanalíticos. Somente por parte do Grupo de Viena houve forte oposição ao projeto. Vivamente agitado, Adler exprimiu o receio de que se visasse a censura e limitação da liberdade científica. Os vienenses cederam após obter que a sede da associação não fosse Zurich, mas o local onde residisse o presidente, eleito a cada 2 anos. No congresso mesmo se formaram 3 grupos locais: o de Berlim, presidido por Abraham, o de Zurich, cujo líder se tornava o presidente de toda a associação, e o de Viena, cuja direção passei para Adler. Um 4º grupo de Budapeste viria a se estabelecer apenas depois. Bleuler não foi ao congresso por estar enfermo. Mais adiante, alegou razões de princípio para não ingressar na organização. Acabou sendo convencido por mim após uma conversa pessoal, mas pouco tempo depois se achava novamente fora, devido a dissensões em Zurich. Com isso foi rompida a ligação entre o grupo de Zurich e o Burgosli. Uma consequência do Congresso de Nuremberg foi a fundação da Folha Central de Psicanálise, obra conjunta de Adler e Stickel. Tinha originalmente uma tendência oposicionista, objetivava reconquistar para Viena a hegemonia perdida com a eleição de Jung. Porém, quando os 2 fundadores da revista, premidos pela dificuldade de achar um editor, asseguraram-me seus propósitos pacíficos e concederam-me direito de veto como penhor de sua sinceridade, aceitei a direção e participei ativamente do novo órgão, cujo primeiro número apareceu em setembro de 1910. Prosseguirei com a história dos congressos psicanalíticos. O terceiro ocorreu em setembro de 1911, em Weimar, e foi ainda melhor que os anteriores na atmosfera geral e no interesse científico. Putnam, que esteve lá presente, manifestou depois na América seu agrado e respeito para com a mental attitude dos participantes e citou uma frase que devo ter usado referindo-me a estes. Aprenderam a tolerar uma parcela da verdade. É certo que ninguém que tivesse participado de congressos científicos deixaria de levar uma impressão favorável da Associação Psicanalítica. Eu próprio havia dirigido os 2 primeiros congressos, deixando a cada expositor o tempo necessário para sua comunicação e remetendo a discussão respectiva para a troca particular de ideias entre os membros. Jung, sendo o presidente, assumiu a direção do Congresso de Weimar e introduziu a discussão após cada exposição, mas daquela vez isso não teve ainda um efeito perturbador. Um quadro muito diferente ofereceu o 4º Congresso, que teve lugar em Munique, em setembro de 1913, e do qual todos os participantes ainda se recordam bem.
foi dirigido por Jung de maneira indelicada e incorreta. Os expositores tinham o tempo limitado. As discussões sufocavam as comunicações. Um péssimo capricho do acaso fez aquele maligno espírito, Roche, hospedar-se no mesmo prédio em que os analistas se reuniam. Roche teria podido facilmente convencer-se de que eles demonstravam ser absurda a caracterização que ele fizera de uma seita fanática que cegamente acompanha seu líder. As cansativas e desagradáveis conversações também levaram à reeleição de Jung para a presidência da Associação Psicanalítica Internacional, que ele aceitou, embora 2/5 dos presentes lhe negassem a confiança. Ao se despedirem, os participantes não sentiam o desejo de se reencontrar. A composição da Associação Psicanalítica Internacional no momento desse congresso era a seguinte: os grupos de Viena, Berlim e Zurich já haviam se formado no Congresso de Nuremberg em 1910. Em maio de 1911, acrescentou-se a eles um grupo de Munique, sob a direção de Seiff. No mesmo ano, constituiu-se o primeiro grupo americano, com o nome de The New York Psychoanalytic Society, sob a direção de Brill. No Congresso de Weimar, foi autorizada a fundação de um segundo grupo americano, que no decorrer do ano seguinte passou a existir como American Psychoanalytic Association. Incluiu membros do Canadá e de toda a América, e elegeu Putnam como seu presidente e E. Jones como secretário. Pouco antes do Congresso de Munique, em 1913, foi ativado o Grupo de Budapeste, sob a direção de Ferenczi. Logo depois, o primeiro grupo inglês foi fundado em Londres por E. Jones, que lá havia se transferido. Naturalmente, o número de afiliados dos 8 grupos então existentes não fornece uma boa medida para avaliarmos o número dos discípulos e seguidores não organizados da psicanálise. Também a evolução dos periódicos da psicanálise merece uma breve menção. A primeira publicação periódica consagrada à análise foram os Escritos de Psicologia Aplicada, que aparecem desde 1907 sem periodicidade fixa e atualmente se acham no 15º número. O editor foi primeiramente Heller, de Viena, depois Deutiker. Incluíram trabalhos de Freud, número 1 e 7, Ricklin, Jung e Abraham, 4 e 1, Rank, 5 e 13, Sadja, Pfister, Graf, Jones, 10 e 14, Stoffer e von Hugelhelm. A fundação da Imago, que abordaremos adiante, reduziu em alguma medida o valor desse tipo de publicação. Após o encontro de Salzburgo, em 1908, foi criado o Anuário de Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas, que, sob a orientação de Jung, teve 5 edições e agora surge novamente sob nova direção e com o título, algo modificado, de Anuário de Psicanálise. Já não será, como foi em seus últimos anos, um arquivo para reunir trabalhos pertinentes, mas sim, correspondendo à sua tarefa e mediante a atividade dos redatores, buscará levar em conta os eventos e as conquistas no âmbito da psicanálise. A Folha Central de Psicanálise, projetada por Adler e Steckel após o nascimento da Associação Internacional em Nuremberg, 1910, como já foi dito, teve movimentada carreira em sua breve duração. Já o 10º número do primeiro volume trazia em sua folha de rosto a notícia de que o Dr. Alfred Adler se afastara voluntariamente do trabalho editorial por divergências científicas com o diretor. O Dr. Steckel continuava como único diretor, verão de 1911. No Congresso de Weimar, a Folha Central foi elevada a órgão oficial da Associação Internacional e tornou-se disponível para todos os afiliados, mediante um acréscimo em suas contribuições anuais.
A partir do terceiro número do segundo ano, Steikel se tornou o único responsável pelo conteúdo da publicação. Seu comportamento, do qual dificilmente se pode falar em público, obrigou-me a renunciar à direção e apressadamente criar um novo órgão, a Revista Internacional de Psicanálise Médica. Com a ajuda de quase todos os colaboradores e do novo editor Heller, o primeiro número dessa revista pôde aparecer em janeiro de 1913, substituindo a Folha Central como órgão oficial da Associação Psicanalítica Internacional. Nesse meio tempo, no início de 1912, fora criada pelos doutores Hans Sachs e Otto Rank uma nova revista, Imago, publicada por Heller, que se destinava exclusivamente à aplicação da psicanálise às ciências humanas. Imago se encontra atualmente na metade de seu terceiro ano e goza do crescente interesse também dos leitores alheios à análise médica. Além dessas 4 publicações, outros periódicos alemães e estrangeiros contêm trabalhos que merecem um lugar na literatura da psicanálise. O Journal of Abnormal Psychology, dirigido por Morton Prince, costuma incluir tantas contribuições boas que pode ser visto como o principal representante da literatura psicanalítica na América. No inverno de 1913, White e Jelliffe deram início em Nova York a uma revista dedicada exclusivamente à psicanálise, The Psychoanalytic Review. Considerando provavelmente o fato de que a maioria dos médicos americanos interessados na análise, a língua alemã constituiu um obstáculo. Agora devo recordar 2 movimentos de separação que tiveram lugar entre os seguidores da psicanálise. O primeiro deles entre o nascimento da associação, em 1910, e o Congresso de Weimar, em 1911. O segundo, após aquele de modo que veio à luz em Munique, em 1913. A decepção que eles me causaram poderia ter sido evitada se eu tivesse atentado melhor para os processos que ocorrem nas pessoas que se acham em tratamento analítico. Eu compreendia muito bem que alguém recorresse à fuga ao se defrontar com as desagradáveis verdades psicanalíticas e sempre afirmara que a compreensão de cada um é estorvada por suas próprias repressões, ou seja, pelas resistências que as mantêm, de modo que ele não vai além de determinado ponto em sua relação com a análise. Mas eu não esperava que alguém, tendo compreendido a análise em certa profundidade, pudesse novamente perder ou renunciar à sua compreensão. E, no entanto, a experiência diária com os doentes havia mostrado que a total rejeição dos conhecimentos analíticos pode acontecer a partir de qualquer camada mais profunda em que se ache uma resistência especialmente forte, ainda que tenhamos conseguido, mediante exaustivo trabalho, que o paciente aprendesse partes do saber analítico e as manejasse como possessão própria, podemos ainda vê-lo sob o domínio da resistência seguinte, lançando pelos ares tudo o que foi aprendido e defendendo-se como que em seus dias de iniciante. Eu iria aprender que com os analistas pode suceder exatamente o mesmo que com os pacientes em análise. Não é coisa fácil ou invejável narrar a história desses 2 movimentos de separação, já que, por um lado, faltam-me fortes impulsos pessoais para fazê-lo. Não esperava gratidão, nem sou vingativo em grau eficaz. Por outro lado, sei que nisso me exponho às invectivas de adversários pouco escrupulosos e ofereço aos inimigos da psicanálise o tão ansiado espetáculo de psicanalistas dilacerando uns aos outros. Foi-me necessária muita superação para não pelejar com adversários de fora da psicanálise, e agora me vejo obrigado a encetar a luta com aqueles que dela foram seguidores ou que ainda se consideram tais. Mas não tenho opção. Silenciar seria cômodo ou covarde e prejudicaria mais a causa do que a revelação direta dos danos existentes.
Quem observar outros movimentos científicos verá que transtornos e dissabores análogos costumam suceder também neles. É possível que sejam mais cuidadosamente ocultados em outro lugar, mas a psicanálise, que renega muitos ideais convencionais, é mais sincera também nessas coisas. Outro inconveniente bastante sensível é que não posso deixar de lançar alguma luz psicanalítica sobre as duas oposições. A análise não se presta para o uso polêmico, no entanto. Ela pressupõe a anuência do analisando e a situação de um superior e um subordinado. Portanto, quem empreende uma análise com intenção polêmica deve estar preparado para que o analisando volte à análise contra ele por sua vez e a discussão chegue a um ponto em que não é possível o convencimento de terceiros de atitude imparcial. Portanto, limitarei a um mínimo o emprego da análise e, assim, a indiscrição e a agressividade para com meus oponentes. E também declaro que não recorro a ela como base para uma crítica científica. Não me ocuparei do possível teor de verdade das teorias que rejeito. Não procurarei refutá-las. Isso ficará para outros pesquisadores qualificados do campo da psicanálise, e em parte já foi feito. Quero apenas mostrar que, e em quais pontos, essas teorias renegam os princípios da psicanálise e por isso não devem levar esse nome. Logo, necessito da análise apenas para tornar compreensível como esses desvios da análise podem surgir entre os analistas. Nas questões em que houve divergência, porém, defenderei os justos direitos da psicanálise com observações de natureza puramente crítica. A psicanálise defrontou-se inicialmente com a tarefa de explicar as neuroses. Tomou como pontos de partida os dois fatos da resistência e da transferência e, considerando um terceiro fato, a amnésia, procurou dar conta deles mediante as teorias da repressão, dos móveis sexuais das neuroses e do inconsciente. Ela jamais pretendeu fornecer uma teoria completa da psique humana, apenas requereu que suas averiguações fossem utilizadas para complemento e correção do conhecimento adquirido por outras vias. Ora, a teoria de Alfred Adler vai muito além desse objetivo. Ela quer tornar inteligíveis de uma só vez tanto o comportamento e o caráter dos homens como suas neuroses e psicoses. Na realidade, ela é mais apropriada a qualquer outro campo que não o da neurose, que ainda situa em primeiro plano por motivos ligados à história de seu surgimento. Por muitos anos tive a oportunidade de estudar o Dr. Adler e jamais lhe neguei consideráveis dotes intelectuais, sobretudo de natureza especulativa. Como exemplo das perseguições que ele afirma ter sofrido de minha parte, posso lembrar que após a fundação da sociedade, eu lhe passei a direção do grupo de Viena. Apenas os insistentes pedidos de todos os afiliados me convenceram a retomar a presidência nas reuniões científicas. Quando percebi seu escasso talento justamente para a consideração do material inconsciente, mudei minha expectativa e achei que ele saberia desvendar as ligações da psicanálise com a psicologia e os fundamentos biológicos dos processos instintuais, expectativa essa autorizada em alguma medida por seus valiosos estudos sobre a inferioridade de órgão. De fato, ele criou algo assim, mas seu trabalho resultou como se, para falar em seu próprio jargão, fosse destinado a provar que a psicanálise está errada em tudo e que defendeu a importância das forças motrizes sexuais apenas devido à sua credulidade em relação ao que dizem os neuróticos. Acerca da motivação pessoal de seu trabalho, pode-se inclusive falar publicamente, pois ele próprio a externou ante um pequeno círculo de membros do grupo de Viena. Então o senhor acha que para mim é um grande prazer ficar a vida inteira sob sua sombra?
Não vejo nada de condenável em um homem jovem admitir francamente sua ambição, que de toda maneira imaginamos ser uma das molas propulsoras de seu trabalho. Mesmo dominada por essa motivação, contudo, a pessoa teria de saber evitar ser o que os ingleses, com seu fino trato social, chamam de unfair, injusto, para o qual os alemães têm uma palavra mais grosseira. Adler não logrou fazer isso, como mostram as muitas pequeninas malícias que deformam seus trabalhos e a desenfreada ânsia de prioridade que esses revelam. Na Sociedade Psicanalítica de Viena, chegamos a ouvi-lo certa vez reivindicando prioridade pelas noções de unidade das neuroses e concepção dinâmica das mesmas. Foi uma grande surpresa para mim, que sempre julguei haver defendido esses dois princípios antes de conhecer Adler. No entanto, o empenho de Adler em conseguir um lugar ao sol também teve uma consequência que a psicanálise perceberá como benéfica. Quando, depois que se evidenciaram nossas inconciliáveis discordâncias científicas, eu o fiz abandonar a editora da Folha Central, Adler deixou também a sociedade e fundou uma nova associação, que primeiramente assumiu a elegante designação de Sociedade de Psicanálise Livre. Acontece que as pessoas de fora, alheias à psicanálise, são tão incapazes de reconhecer as diferenças entre os pontos de vista de dois psicanalistas quanto nós, europeus, de perceber as nuances que distinguem os rostos de dois chineses. A psicanálise livre ficou sob a sombra da oficial ortodoxa e foi tratada como um apêndice desta. Então Adler deu um passo digno da nossa gratidão, cortou inteiramente os laços com a psicanálise e deu à sua teoria o nome de psicologia individual. Há bastante lugar neste mundo de Deus e certamente é justo que cada qual possa circular desimpedido se tem condições de fazê-lo. Mas não é desejável que continuem a viver sob o mesmo teto pessoas que não mais se entendem e não mais se toleram. A psicologia individual de Adler é agora uma das muitas correntes psicológicas que se opõem à psicanálise e cujo desenvolvimento posterior está fora do seu interesse. Desde o início, a teoria de Adler foi um sistema, algo que a psicanálise evitou cuidadosamente ser. Também é um ótimo exemplo de elaboração secundária, como a que o pensamento desperto empreende no material onírico, por exemplo. Nesse caso, o material onírico é substituído pelo novo material adquirido nos estudos psicanalíticos. Esse é então apreendido exclusivamente do ponto de vista do eu, colocado sob as categorias familiares ao eu, traduzido, torcido e exatamente como sucede na formação do sonho, mal entendido. A teoria adleriana é também caracterizada menos pelo que afirma do que pelo que nega. Desse modo, consiste em 3 elementos de valor bastante desigual: boas contribuições à psicologia do eu, supérfluas, mas aceitáveis traduções dos fatos analíticos para o novo jargão e deformações e distorções desses, quando não se adequam aos pressupostos do eu. Os elementos do primeiro tipo nunca foram ignorados pela psicanálise, embora ela não lhes tenha dedicado uma atenção especial. Ela teve interesse maior em mostrar que componentes libidinais se acham mesclados em todos os esforços do eu. A teoria adleriana dá ênfase à contrapartida disso, o complemento egoísta dos impulsos instintuais libidinais. Este seria um ganho palpável se Adler não utilizasse essa constatação para sempre negar o impulso libidinal em favor dos componentes instintuais do eu. Desse modo, sua teoria faz o mesmo que todos os doentes e que nosso pensamento consciente, ou seja, recorre a uma racionalização, como a denominou Jones, para encobrir o motivo inconsciente. Adler é tão coerente nisso que chega a louvar como a mais forte mola impulsora do ato sexual a intenção de mostrar-se senhor da mulher, de estar em cima. Não sei se ele sustentou essas enormidades também em seus escritos.
Bem cedo, a psicanálise percebeu que todo sintoma neurótico deve sua existência a um compromisso. Por isso, ele deve, de algum modo, satisfazer as exigências do eu que maneja a repressão, oferecer uma vantagem, admitir uma aplicação útil. Senão, sucumbiria ao mesmo destino que o impulso instintual original rechaçado. A expressão benefício da doença leva em conta esse fato. Também se justificaria diferenciar entre o benefício primário para o eu, que tem de vigorar já no surgimento do sintoma, e uma parte secundária que sobrevém apoiando-se em outras intenções do eu, se o sintoma houver de persistir. Há muito, a psicanálise também sabe que a retirada desse benefício da doença ou a cessação dela em consequência de uma modificação da realidade constitui um dos mecanismos da cura do sintoma. Na teoria adleriana, a principal ênfase recai sobre esses nexos facilmente verificáveis e claramente inteligíveis, enquanto é esquecido que inúmeras vezes o eu simplesmente faz da necessidade uma virtude, admitindo por causa de sua utilidade o sintoma mais indesejável que lhe é imposto, por exemplo, quando aceita a angústia como meio de salvaguarda. Nisso, o eu se comporta como o ridículo palhaço do circo, que mediante seus gestos quer convencer a plateia de que toda mudança na arena ocorre devido às suas ordens. Mas apenas os espectadores mais novos lhe dão crédito. Quanto à segunda parte que compõe a teoria de Adler, a psicanálise tem de assumir responsabilidade por ela como patrimônio seu, pois não é outra coisa senão conhecimento psicanalítico que o autor extraiu de fontes acessíveis a todos durante os 10 anos de trabalho conjunto e que depois marcou como propriedade sua, alterando a nomenclatura. Eu próprio considero salvaguarda, por exemplo, uma palavra melhor do que aquela por mim utilizada, medida protetora, mas não encontro nela um novo significado. Da mesma forma, inúmeros traços já conhecidos apareceriam nas afirmações de Adler, se no lugar de fingido, fictício e ficção, reintroduzíssemos os anteriores, fantasiado e fantasia. A psicanálise enfatizaria a identidade desses termos, ainda que o autor não houvesse participado por muitos anos de nossos trabalhos em comum. A terceira parte da teoria adleriana, as reinterpretações e deformações dos incômodos fatos psicanalíticos, constitui aquilo que separa definitivamente a psicologia individual da psicanálise. Como se sabe, o princípio do sistema de Adler é de que o propósito de autoafirmação do indivíduo, sua vontade de poder, manifesta-se dominadoramente, sob forma do protesto masculino, na condução da vida, na formação do caráter e na neurose. Mas esse protesto masculino, o motor da concepção adleriana, não é outra coisa senão a repressão desvinculada de seu mecanismo psicológico, e que, além disso, é sexualizada, o que não se harmoniza com a aclamada eliminação do papel atribuído à sexualidade na vida psíquica. O protesto masculino existe certamente, mas constituí-lo no motor do funcionamento psíquico faz a observação desempenhar tão somente o papel de um trampolim que se abandona após usá-lo. Tomemos uma das situações fundamentais do desejo infantil, a observação do ato sexual entre adultos pela criança. A análise mostra, nas pessoas cuja história de vida ocupará futuramente o médico, que naquele momento 2 impulsos se apoderam do imaturo espectador. Um deles, quando se trata de um garoto, é pôr-se no lugar do homem ativo, e outro, a tendência oposta, identificar-se com a mulher passiva. As 2 tendências esgotam entre si as possibilidades de prazer que decorrem da situação. Apenas a primeira pode ser incluída no protesto masculino, se tal conceito mantiver algum sentido. Mas na segunda, cujo destino Adler não considera ou que ele não conhece, é aquela que terá maior importância na neurose posterior.
Adler se situa tão completamente na ciumenta estreiteza do eu que leva em conta apenas os impulsos instintuais que são agradáveis ao eu e promovidos por ele. Precisamente o caso da neurose, em que esses impulsos se opõem ao eu, acha-se além do seu horizonte. É na tentativa que a psicanálise tornou imperiosa de relacionar o princípio fundamental da teoria à vida psíquica da criança que Adler incorre nos maiores desvios da realidade da observação e nas mais graves confusões conceituais. Os sentidos biológico, social e psicológico de masculino e feminino acham-se irremediavelmente misturados. É impossível e irrefutável mediante a observação que a criança seja menino ou menina. Baseie seu plano de vida num primordial menosprezo do sexo feminino e tome como linha condutora o desejo quero ser um homem de fato. Inicialmente, a criança não vislumbra a importância da diferença entre os sexos. Parte do pressuposto de que o mesmo genital, o masculino, se encontra nos dois sexos. Não começa sua pesquisa sexual com o problema da diferença e está muito longe da depreciação social da mulher. Há mulheres em cuja neurose o desejo de ser homem não teve nenhuma influência. O que se constata de protesto masculino pode ser facilmente referido à perturbação do narcisismo primevo pelas ameaças de castração, ou seja, aos primeiros empecilhos à atividade sexual. Toda disputa acerca da psicogênese das neuroses tem de ser resolvida, enfim, no âmbito das neuroses infantis. A cuidadosa decomposição de uma neurose na infância põe fim a todos os erros concernentes à etiologia das neuroses e a todas as dúvidas sobre a influência dos instintos sexuais. É por isso que Adler, em sua crítica no trabalho de Jung intitulado Conflitos da Alma Infantil, de 1910, teve de recorrer à suposição de que o material do caso fora arrumado de forma unilateral, provavelmente pelo pai. Não me deterei mais no lado biológico da teoria de Adler, nem examinarei se a real inferioridade de órgão ou apenas seu sentimento subjetivo, não se sabe qual dos dois, é verdadeiramente capaz de servir como alicerce do sistema adleriano. Seja permitida apenas a consideração de que a neurose seria então um efeito secundário do estiolamento geral, enquanto a observação ensina que a esmagadora maioria das pessoas feias, deformadas, desvalidas e aleijadas não reage às suas carências desenvolvendo uma neurose. Deixo também de lado o interessante expediente de relacionar a inferioridade ao sentimento de ser criança. Ele mostra apenas sob que disfarce retorna, na psicologia individual, o elemento do infantilismo, tão ressaltado pela psicanálise. Contudo, tenho a obrigação de ressaltar como todas as conquistas psicológicas da psicanálise foram dispensadas por Adler. O inconsciente ainda surge no caráter nervoso, de 1919, como uma peculiaridade psicológica, mas sem qualquer relação com o sistema. Mais tarde, ele afirmou coerentemente que tanto faz que uma ideia seja consciente ou inconsciente. Desde o início, ele demonstrou não compreender a repressão. No resumo de uma conferência que apresentou na Sociedade de Viena, em fevereiro de 1910, se lê: a partir de um caso, assinala-se que o paciente não reprimira sua libido, da qual procurava continuamente salvaguardar-se. Num debate em Viena pouco depois, ele disse: se vocês perguntarem de onde vem a repressão, ouvirão a resposta: da civilização. E se então perguntarem de onde vem a civilização, a resposta será: da repressão. Como veem, trata-se apenas de um jogo com as palavras, uma pequena fração da perspicácia com que Adler desmascarou as artes defensivas do seu caráter nervoso,
teria bastado para mostrar-lhe como sair desse caviloso argumento. O que ali se diz é apenas que a civilização se baseia nas repressões efetuadas por civilizações passadas e que toda a nova geração é solicitada a manter essa civilização, perfazendo as mesmas repressões. Eu soube de um menino que se sentiu ridicularizado e se pôs a chorar quando, ao perguntar: "De onde vem o ovo?", obteve a resposta: "Da galinha". E ao perguntar então: "De onde vem a galinha?", responderam-lhe: "Do ovo". E, no entanto, não brincavam com as palavras, diziam algo verdadeiro ao menino. Igualmente lamentável e vazio é o que Adler tem a dizer sobre o sonho, esse chibolete da psicanálise. Primeiramente, ele via o sonho como uma mudança da linha feminina para a masculina, o que não significa outra coisa senão traduzir a teoria da realização de desejo no sonho para a linguagem do protesto masculino. Depois enxergou a essência do sonho no fato de o indivíduo, através dele, permitir-se inconscientemente o que lhe é vedado conscientemente. Também cabe a Adler a prioridade em confundir sonho com pensamento onírico latente, confusão em que se baseia sua tendência prospectiva. Mäder o acompanhou nisso. Com isso, eles prontamente negligenciam o fato de que toda interpretação de um sonho, que é ininteligível em sua forma manifesta, se baseia na aplicação da mesma interpretação de sonhos, da qual se criticam as premissas e conclusões. Quanto à resistência, Adler informa que ela serve para que o doente se imponha diante do médico. Certamente isso é correto, mas equivale a dizer que ela serve à resistência. De onde procede e como ocorre que seus fenômenos se achem à disposição do paciente, isso não é discutido, por ser desinteressante para o eu. Os detalhados mecanismos dos sintomas e fenômenos, a explicação da variedade de doenças e manifestações patológicas não são considerados de maneira nenhuma, pois tudo se acha igualmente a serviço do protesto masculino, da autoafirmação, do enaltecimento da personalidade. O quadro da vida que emerge do sistema adleriano é inteiramente fundado sobre o instinto de agressão, não deixa lugar para o amor. É de admirar que uma visão de mundo tão desalentada tenha recebido alguma atenção, mas não podemos esquecer que os seres humanos, oprimidos pelo jugo de suas necessidades sexuais, dispõem-se a aceitar qualquer coisa desde que lhes seja mostrada a isca da superação da sexualidade. O movimento separatista de Adler ocorreu antes do Congresso de 1911, realizado em Weimar. Após esse tempo, começou aquele dos suíços. De maneira inusitada, seus primeiros indícios foram algumas declarações de Ricklin, em artigos publicados na imprensa suíça, em que o público geral era informado, antes dos colegas especialistas, que a psicanálise havia superado alguns erros deploráveis que a cometiam. Em 1912, numa carta que enviou da América, Jung se gabava de que as modificações por ele introduzidas na psicanálise haviam superado as resistências de muitas pessoas que até então nada queriam com ela. Respondi que isso não era razão para se vangloriar e que quanto mais ele sacrificasse as duramente adquiridas verdades da psicanálise, tanto mais ele veria se desvanecerem as resistências. A modificação de que os suíços se orgulhavam era mais uma vez o refreamento teórico do fator sexual. Confesso que desde o princípio entendi esse progresso como uma adequação excessiva às exigências da atualidade. Esses dois movimentos regressivos e divergentes da psicanálise, que agora devo comparar, também se assemelham no fato de cortejarem a opinião do público mediante pontos de vista excelsos, quase sob a perspectiva da eternidade.
Em Adler, cumprem esse papel a relatividade de todo o conhecimento e o direito que a personalidade tem de moldar artisticamente e de forma individual o material do saber. Em Jung, insiste-se no direito histórico-cultural que a juventude tem de partir os grilhões em que deseja prendê-la à velhice tirânica e petrificada em suas concepções. Esses argumentos tornam necessárias algumas palavras de refutação. A relatividade de nosso conhecimento é um reparo que pode ser feito a qualquer ciência, não apenas à psicanálise. Ele vem de conhecidas correntes atuais, reacionárias e hostis à ciência e se arroga uma superioridade que a ninguém caberia. Ninguém pode imaginar qual será o juízo definitivo dos homens a respeito de nossos esforços. Há exemplos em que a rejeição por parte das 3 gerações seguintes foi corrigida pela 4ª e transformada em reconhecimento. Para o indivíduo não resta senão defender com todas as forças a convicção que fundamentou na experiência, depois de ouvir cuidadosamente a voz de sua crítica própria e de dar alguma atenção à de seus oponentes. É preciso limitar-se a conduzir honestamente a própria causa e não se arrogar o papel de juiz, que fica reservado para o futuro distante. Enfatizar o arbítrio pessoal nas coisas científicas é grave. Essa atitude pretende claramente questionar o valor da psicanálise como ciência, que já foi rebaixado pela observação precedente. Quem põe em alta conta o pensamento científico procura, isto sim, meios e métodos de restringir ao máximo o fator do capricho pessoal, artístico, onde quer que este desempenhe ainda um papel excessivo. De resto, seja permitido lembrar que todo afã em defender-se é inapropriado. Esses argumentos de Adler não pretendem ser sérios, são usados contra os oponentes, mas não se aplicam às suas próprias teorias. E tampouco impediram seus seguidores de festejá-lo como o Messias, cujo advento foi anunciado por tantos precursores e aguardado pela esperançosa humanidade. O Messias certamente já não é algo relativo. O argumento de Jung para captar a benevolência repousa na premissa demasiado otimista de que o progresso da humanidade, da civilização, do saber, sempre aconteceu numa linha ininterrupta, como se jamais tivesse havido epígonos, reações e restaurações após cada revolução. Gerações que, num retrocesso, desistiram da conquista daquela anterior. Sua aproximação ao ponto de vista da multidão, seu abandono de uma inovação sentida como desagradável, tornam desde logo improvável que a correção junguiana da psicanálise possa reivindicar a natureza de ato juvenil liberador. Afinal de contas, o decisivo não é a idade do autor, mas o caráter do ato. Dos 2 movimentos que aqui abordamos, o de Adler é indubitavelmente o mais significativo. Embora seja radicalmente errado, distingue-se pela consequência e coerência. Além disso, continua fundamentado numa teoria instintual. Já a modificação junguiana afrouxa o vínculo dos fenômenos com a vida instintual. E como ressaltam seus críticos, Abraham, Ferenczi e Jones, ela é tão confusa, opaca e obscura que fica difícil tomar posição a seu respeito. Por onde quer que alguém a examine, deve estar preparado para escutar que não a compreendeu bem e não sabe como chegar a entendê-la corretamente. Ela mesma se apresenta de forma peculiarmente hesitante, ora como uma divergência suave que não justifica o clamor que se fez por sua causa, Jung, ora como um novo evangelho que inicia uma nova era para a psicanálise, até mesmo uma nova visão de mundo para todos. Em vista das contradições nos pronunciamentos públicos e privados da corrente junguiana, temos de nos perguntar o quanto disso é devido à obscuridade própria e o quanto à insinceridade. Mas admitiremos que os defensores da nova teoria se acham numa situação nada fácil.
Agora eles combatem coisas que antes defendiam, e não com base em novas observações que lhes teriam ensinado algo mais, mas em consequência de reinterpretações que fazem as coisas lhes parecerem diferentes de como as viam antes. Por isso não querem renunciar ao vínculo com a psicanálise, havendo se tornado conhecidos como seus defensores, e preferem anunciar que a psicanálise mudou. No Congresso de Munique, me senti obrigado a clarear essa penumbra, e o fiz declarando que não reconheço as inovações dos suíços como legítimo prosseguimento e evolução da psicanálise a que dei origem. Críticos independentes como Fort Miller já haviam notado isso, e Abraham afirma, com razão, que Jung está em plena retirada da psicanálise. Naturalmente, estou disposto a conceder que cada qual tem o direito de pensar e escrever o que quiser. Não tem o direito, contudo, de fazê-lo passar por aquilo que não é. Assim como a pesquisa de Adler trouxe algo de novo à psicanálise, uma parcela da psicologia do eu, e por essa dádiva quis o excessivo pagamento que era a rejeição das teorias analíticas fundamentais. Também Jung e seus seguidores relacionam sua luta contra a psicanálise a uma nova conquista para ela. Eles estudaram em detalhes, no que Fichte os havia precedido, como o material das ideias sexuais oriundo do complexo familiar e da escolha incestuosa de objeto é utilizado na representação dos mais altos interesses éticos e religiosos dos homens, ou seja, esclareceram um significativo caso de sublimação das forças instintuais eróticas e sua transformação em tendências que não mais devem ser denominadas eróticas. Isto se harmonizava perfeitamente com as expectativas da psicanálise e assentaria muito bem com a concepção de que no sonho e na neurose torna-se patente a dissolução regressiva dessa e de todas as sublimações. Mas o mundo gritaria revoltado que a ética e a religião foram sexualizadas. Não posso deixar de pensar de forma finalista por um momento e supor que esses descobridores não se sentiram capazes de enfrentar essa tempestade de indignação. Talvez ela começasse a rugir também em seus corações. O passado teológico de muitos suíços faz diferença para sua atitude ante a psicanálise, assim como o passado socialista de Adler para o desenvolvimento de sua psicologia. Recordamos da célebre história de Mark Twain sobre as vicissitudes de seu relógio e do assombro com que ela termina. E ele costumava imaginar o que se dera com todos os funileiros, armeiros, sapateiros e ferreiros mal-sucedidos, mas ninguém sabia lhe dizer. Vamos recorrer a um símile e supor que numa sociedade vive um arrivista que se gaba de pertencer a uma família de antiga nobreza, mas de outro lugar. Então lhe provam que seus pais vivem em algum lugar local da vizinhança e são gente bastante humilde. Resta-lhe apenas uma saída, e ele lança a mão dela. Não pode renegar os pais, mas afirma que são de alta nobreza decaída e arranja-lhes com um funcionário obsequioso um documento que atesta sua linhagem. Quero dizer que os suíços tiveram de agir de forma semelhante. Se a ética e a religião não podiam ser sexualizadas, eram algo elevado desde sempre, mas parecia incontestável que as ideias nelas contidas provêm dos complexos familiar e edípico. Então havia apenas uma saída. Desde sempre esses complexos não significavam o que pareciam dizer, tendo isto sim o elevado sentido anagógico que tornou possível seu emprego nos abstratos raciocínios da ética e do misticismo religioso. Estou preparado para novamente escutar que entendi mal o teor e o propósito da nova teoria de Zurich, mas de antemão devo protestar se as objeções ao entendimento que faço dessa escola a partir de suas publicações vierem a ser imputadas a mim em vez de elas mesmas.
De nenhuma outra maneira posso tornar compreensível para mim o conjunto das inovações junguianas e apreendê-las em suas implicações. Todas as modificações que Jung empreendeu na psicanálise derivam da intenção de eliminar o que é chocante nos complexos familiares, a fim de não reencontrá-lo na religião e na ética. A libido sexual foi substituída por um conceito abstrato, do qual se pode afirmar que é misterioso e inapreensível para os sábios e os tolos igualmente. O complexo de Édipo tem sentido apenas simbólico. Nele a mãe significa o inatingível, ao qual se deve renunciar no interesse da civilização. O pai assassinado no mito de Édipo é o pai interior, do qual é preciso liberar-se para se tornar independente. Outras partes do material de ideias sexuais certamente sofrerão reinterpretações similares no decorrer do tempo. No lugar do conflito entre tendências eróticas em desacordo com o eu e afirmadoras do eu, surge o conflito entre a tarefa da vida e a inércia psíquica. A consciência de culpa neurótica equivale à repreensão por não cumprir sua tarefa de vida. Um novo sistema ético-religioso é assim criado, que, tal como o de Adler, tem de reinterpretar, desfigurar ou remover os efetivos resultados da análise. Na realidade, foram extraídos alguns tons civilizados da sinfonia do mundo e foi novamente ignorada a poderosa melodia primordial dos instintos. Para manter este sistema, foi necessário afastar-se completamente da observação e da técnica da psicanálise. Ocasionalmente, o entusiasmo pela veneranda causa levou inclusive a um menosprezo da lógica científica, como quando Jung não achou o complexo de Édipo suficientemente específico para a etiologia das neuroses e atribuiu tal especificidade à inércia, ou seja, a característica mais geral de seres animados e inanimados. Deve-se notar, quanto a isso, que o complexo de Édipo representa apenas algo com que as forças psíquicas do indivíduo têm de lidar, que não é ele próprio uma força, como a inércia psíquica. Os estudos de indivíduos mostrou e sempre mostrará que os complexos sexuais em seu sentido original acham-se vivos neles. Por causa disso, a investigação do indivíduo foi posta em segundo plano e substituída por julgamentos cujos pontos de referência são oriundos da investigação antropológica. Na primeira infância de cada pessoa está mais presente o risco de deparar com o sentido original e não disfarçado dos complexos que são reinterpretados. Disso resultou para a nova terapia a injunção de demorar-se muito pouco nesse passado e enfatizar o retorno ao conflito presente, no qual, porém, o essencial não é absolutamente o casual e o pessoal, mas o geral, justamente a não realização da tarefa de vida. Como vimos, no entanto, o conflito presente do indivíduo neurótico se torna compreensível e solucionável apenas quando o referimos à pré-história do doente, quando percorremos o caminho que sua libido percorreu no adoecimento. Da forma que tomou a nova terapia zurriquense, sob o domínio dessas tendências, posso dar notícia pelo testemunho de um paciente que a experimentou diretamente. Dessa vez não houve atenção ao passado e à transferência. Sempre que acreditei perceber essa última, ela foi considerada apenas um símbolo libidinal. O ensinamento moral era bonito e eu o segui fielmente, mas não avancei nada. Para mim, a coisa era ainda mais desagradável do que para ele, mas que podia eu fazer? Em vez de liberar analiticamente, cada sessão trazia novas grandes exigências, que tinham de ser cumpridas para se superar a neurose. Por exemplo, concentração interior por meio de introversão, aprofundamento religioso, nova vida em comum com minha mulher em amorosa dedicação, etc. Isso estava além de minhas forças, implicava uma radical transformação interior.
Deixei a análise na condição de pobre pecador, com fortes sentimentos de contrição e excelentes propósitos, mas ao mesmo tempo profundamente desencorajado. O que ele me recomendava, qualquer pastor me teria aconselhado. Mas de onde tirar a força para aquilo? O paciente lhe disse que, pelo que sabia, a análise do passado e da transferência tinha de vir antes. Ouviu a resposta de que já tivera o bastante dela. Como isso não o ajudou mais, parece-me lícito concluir que o paciente não recebeu o bastante do primeiro tipo de análise. De modo nenhum, a parte seguinte do tratamento, em que nada mais ajudou, pode ter o nome de psicanálise. É de surpreender que os uriquenses necessitem fazer o longo desvio por Viena para chegar à cidade de Berna, tão vizinha deles, onde Dubois está curando neuroses mediante a exortação moral e de maneira mais cuidadosa. A total incompatibilidade com a psicanálise também se mostra no tratamento dado à repressão, que nos textos de Jung quase já não é mencionada, no desconhecimento dos sonhos, que Adler confunde com os pensamentos oníricos latentes, abandonando a psicologia do sonho na perda da compreensão do inconsciente. Em suma, todos os pontos em que pude enxergar a essência da psicanálise. Quando ouvimos de Jung que o complexo do incesto é apenas simbólico, que ele não tem existência real, que afinal um selvagem não deseja uma velha bruxa, preferindo uma mulher jovem e bela, ficamos tentados a supor que simbólico e sem existência real significam justamente aquilo que, atentando para suas manifestações e efeitos patogênicos, a psicanálise designa como existente de forma inconsciente, a fim de resolver a aparente contradição. Se tivermos em mente que o sonho é algo diverso dos pensamentos oníricos que ele elabora, não nos admiraremos de que os pacientes sonhem com as coisas que lhes foram inculcadas durante o tratamento, seja a tarefa de vida, seja o estar em cima ou embaixo. Certamente, os sonhos dos analisandos podem ser dirigidos, tal como são influenciados por estímulos experimentais. É possível determinar uma parte do material que aparece neles. Isso em nada modifica a natureza e o mecanismo do sonho. Também não creio que os chamados sonhos biográficos ocorram fora da análise. Por outro lado, se analisamos sonhos ocorridos antes do tratamento ou se atentamos para o que o sonhador acrescenta aos estímulos que lhe foram dados na terapia, ou se podemos deixar de lhe colocar essas tarefas, então nos persuadimos de que o sonho está muito longe de apenas fornecer tentativas de solucionar a tarefa de vida. O sonho é apenas uma forma de pensamento. Não é possível chegar a uma compreensão dessa forma a partir do conteúdo de seus pensamentos. Apenas a consideração do trabalho do sonho pode levar a isso. A refutação factual dos mal-entendidos e desvios junguianos da psicanálise não é difícil. Toda análise executada corretamente, toda análise de uma criança em especial, reforça as convicções em que repousa a teoria da psicanálise e desmente as reinterpretações dos sistemas de Adler e Jung. O próprio Jung realizou e publicou uma análise assim no período anterior à sua iluminação. Resta ver se fará uma nova interpretação dela com o auxílio de outra orientação unilateral dos fatos, conforme a expressão usada por Adler. A opinião de que a representação sexual de pensamentos elevados no sonho e na neurose não passa de um modo arcaico de expressão é incompatível, naturalmente, com o fato de que esses complexos sexuais se revelam portadores, na neurose, das quantidades de libido que foram retiradas da vida real. Tratando-se apenas de um jargão sexual, a economia da libido não seria alterada. O próprio Jung o admite em sua Exposição da Teoria Psicanalítica de 1913
e define que a tarefa terapêutica deve ser retirar o investimento libidinal desses complexos. Mas isso jamais se consegue afastando o paciente deles e impelindo-o para a sublimação, e sim ocupando-se intensamente deles e tornando-os perfeitamente conscientes. A primeira porção da realidade que o doente deve levar em conta é justamente sua doença. O esforço de subtraí-lo a essa tarefa aponta para uma incapacidade do médico em ajudá-lo a superar as resistências, ou para seu temor quanto aos resultados desse trabalho. Para concluir, direi que Jung, com sua modificação da psicanálise, fornece uma contrapartida da famosa faca de Lichtenberg. Ele mudou o cabo e pôs uma nova lâmina. Como nela se acha gravada a mesma marca, espera-se que acreditemos que é o mesmo utensílio. Creio haver demonstrado que a nova doutrina que deseja substituir a psicanálise significa, na verdade, uma renúncia à análise e um afastamento dela. Talvez haja o temor de que esta separação venha a ser mais prejudicial do que alguma outra, pois parte de indivíduos que tiveram um grande papel no movimento e o fizeram avançar. Eu não partilho esse temor. As pessoas são fortes quando representam uma ideia forte e tornam-se impotentes quando a ela se opõem. A psicanálise suportará essa perda e obterá outros seguidores em lugar desses. Concluindo, quero apenas expressar os votos de que o destino reserve uma cômoda ascensão a todos aqueles para quem se tornou desagradável a permanência no mundo subterrâneo da psicanálise, e que aos demais seja permitido levar tranquilamente a termo o seu trabalho nas profundezas. Ouça audiolivros. Obrigada por ouvir.